Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, falávamos no bloco anterior do orçamento, da junção aí dos projetos, dos ICMBio com IBAMA, mas tem também um outro projeto que o senhor lançou lá atrás, em 2019, que o senhor era muito apaixonado por essa proposta, que é a bioeconomia, especialmente na Amazônia, levar empresas para lá para explorar a floresta de forma sustentável, né? Ainda mais agora que está na moda, né? O ESG, que é Environment, Sustainability e Governance, né? Que é a sigla em inglês, mas enfim, o senhor era muito apaixonado por essa área. Como é que ficou, uma vez que parece que o general Mourão não é muito entusiasta dessa ideia? Então, o que o vice-presidente general Mourão comentou, e ele tem uma certa razão nisso, é o seguinte, a bioeconomia é para ser tocado pelo setor privado. Quem tem que colocar a bioeconomia de pé é o setor privado. Você veja, fala-se, e a gente concorda, de que a floresta deve valer mais em pé, né, preservada, do que devastada. Isso é uma obviedade, né, dizer isso. Não precisa ser um grande gênio para ter esse sentimento. Agora, isso precisa se revelar na prática. E para isso se revelar na prática, é preciso que a biodiversidade, portanto a floresta em pé, tenha valor econômico. Se for só um discurso, é porque ela não tem valor. Aí ela vai ser devastada, vai ser cortada, vai ser destruída. A bioeconomia, para funcionar, o que ela precisa? Da lógica econômica. Quem vai gerar emprego, quem vai gerar investimento é o setor privado. Desde um pequeno empreendedor que desenvolve uma máquina, um produto, um processo produtivo, até uma grande indústria da bioeconomia. O pessoal fala da riqueza da floresta, da biodiversidade, eu te pergunto, qual é o grande laboratório farmacêutico internacional ou mesmo nacional que tem sede na Amazônia porque está lá do lado da biodiversidade? Que eu saiba, nenhum. Qual é a grande empresa de cosmético que está lá na Amazônia? Tirando a Natura, que acho que tem uma fábrica ali em Belém, a maioria das empresas de cosméticos não passa longe da Amazônia, até usa o nome Amazônia na sua marca, mas às vezes. Tem umas lá, né? Tem alguma Pouca coisa, né? Pouca coisa. Tem distração, né? Tem fumaça, eu digo que tem fumaça. Os empregos estão em outro lugar. E enquanto você tiver os empregos em outro lugar, as pessoas que têm falta de emprego vão para cima da floresta. Então, para você ter a bioeconomia, o que precisa? Primeira questão fundamental, querer ter o setor privado. O setor privado tem que ser bem-vindo, né? O empreendedor, o pequeno, médio, o grande, ele não tem que ser expelido, né? Você não pode ter uma visão que, não, as ONGs são bem-vindas, os acadêmicos, o pessoal das faculdades são bem-vindas, mas as empresas não são bem-vindas. Mas o que falta, ministro? É questão logística, é um incentivo à logística, porque a gente teve até falta de oxigênio, né, em Manaus. O que falta, o que pega para as empresas irem para lá? Falta muita coisa. O primeiro requisito, como eu te disse, é mentalidade. Isso se reflete em questões concretas. Eu vou te dar um exemplo que você vê uma questão concreta. O Brasil tem uma lei de exploração do seu patrimônio genético. E o CEGEM, que é o Conselho de Patrimônio Genético, está dentro do Ministério do Meio Ambiente na Secretaria de Biodiversidade. O que diz a lei de repartição do patrimônio genético no Brasil? De que quem for explorar, quem for pesquisar, fazer produtos com base na biodiversidade, tem que registrar a sua pesquisa, o seu produto e pagar uma espécie de royalty por aquilo que está sendo produzido a partir da biodiversidade. Então, um conceito correto, a lei é boa. Na prática, o que aconteceu? O Ministério, quando nós entramos, tinha 3 mil pedidos de pesquisa e desenvolvimento na fila, chamados termos de compromisso, aguardando para ser analisado. Estavam sendo analisados uma média de 12 por mês. Quer dizer, você tem 3 mil na fila, 12 por mês, você vai demorar 300 meses só para analisar os que estão na fila. Quer dizer, a pessoa poderia estar produzindo a bioeconomia, que você perguntou, poderia estar produzindo riqueza, né? Poderia estar gerando emprego, investimento, etc. E ela está na fila da burocracia, aguardando para analisar o seu termo de compromisso. Hoje zeramos a fila, não tem mais fila, hoje está em dia, mas a exemplo disso... E já estão trabalhando lá? Tem vários, assim, essas pesquisas, algumas viraram investimento, outras viraram investimento futuro. O fato é o seguinte, para você ter a bioeconomia, você tem que destravar
todas as amarras para que essa bioeconomia aconteça, inclusive planejamento tributário, investimento, você ter logística para essa bioeconomia acontecer na Amazônia e deixar as pessoas terem lucro. O lucro não é ruim. O lucro é bom, porque o lucro reinveste e gera emprego, né? Então as pessoas têm que ter lá uma mentalidade capitalista, você gerar uma prosperidade econômica lá na Amazônia. Ministro, eu entendo que nós estamos vivendo agora um momento fundamental para o meio ambiente, para a vida, que é a matriz energética, né? Eu entendo que está mudando de uma forma muito rápida, né? Os meios de produção de energia elétrica, por exemplo, que já foi hidrelétrica como grande canal, agora já a eólica, já a solar, está mudando. Eu vejo, por exemplo, que a Chevrolet está prometendo para 2035, né, o fim da produção de carros que consomem diesel ou combustível fóssil, ou diesel ou gasolina. A Volvo, 2030, né? E o petróleo, ministro, como é que fica? A verdade é que toda vez que você tiver uma conta que não fecha... Primeiro, o senhor acha que vai ser assim mesmo? Em 10 anos acaba o uso? No caso brasileiro, o nosso carro a etanol, o carro a álcool, né, o carro a etanol, é mais sustentável do que o carro elétrico. Se você pegar o carro elétrico na Europa e comparar com o etanol brasileiro, o carro etanol brasileiro é muito mais sustentável. Emite menos, é mais equilibrado. Por quê? E mais seguro, né, ministro? Porque aquele tem bateria de lítio, né, que pode explodir. Isso sem falar da segurança. Não, hidrogênio, os carros a hidrogênio. Por que isso daí? Porque nós temos o combustível, ele é uma planta que absorve carbono, que é a cana-de-açúcar. Então, biomassa. Aí você produz biomassa, essa biomassa gera energia. E a energia, não é poluente igual o combustível fóssil, né? Não emite o material particulado CO2. e tal, como a gasolina e o diesel. Sim, mas e o preço? Para além da questão do preço. E outra coisa, o carro elétrico lá na Europa, em outros países, que adianta você ter o carro elétrico se a energia que é colocada na tomada, lá no plug do carro, ela foi gerada ou em carvão, ou a gás, ou em óleo. Não adianta nada, quer dizer, o carro é limpo, mas a energia que abastece ele é suja. Você já aqui some não, a zero, aqui né? A nossa energia que abastece o carro é a cana-de-açúcar, é limpa. Outra coisa, bateria de carro elétrico. Como é que você dá destino à bateria? A bateria não é reciclável. Então, você fica fazendo essas grandes baterias, né, que consomem calor, energia, emitem para serem produzidas. Então, você tem a conta da bateria, a conta da própria energia que vai no plug do carro. O carro etanol brasileiro é muito mais sustentável. Então, essa transição energética no Brasil, ela já está acontecendo. Nós não temos o problema que eles têm lá fora, nós temos energia hidráulica. Aliás, só não temos mais, porque ninguém aprova mais reservatório de energia de água no Brasil. Luta, né? É uma barbaridade. Você tem um potencial hidráulico gigantesco no país, podendo fazer PCH, outras modalidades de geração de energia hidráulica, e não pode, porque tudo virou proibido. Uma irracionalidade. Aí você tem, em segundo lugar, eólica, né? Então as pás. Você sabia que em Noronha foi obrigado a tirar a única pá eólica que tinha e voltar para o diesel? Porque o pessoal fez uma campanha dizendo que a única pá eólica de Fernando de Noronha atrapalhava o fluxo migratório de pássaros. Quer dizer, uma pá eólica, que você justifica colocar um gerador a diesel numa ilha porque não pode ter uma pá eólica. Pois é, ministro. Então, e na Bahia, falta bom senso, sabe? Na Bahia, inclusive, temos uma série de pás quebradas. Eu passei pela estrada de Brumado para a costa do Sauípe, em janeiro. É impressionante a quantidade de pás quebradas. Não tem uma fiscalização sobre isso, sobre esse privadas, sistema? Né? Elas são privadas. Essas operações eólicas são privadas. O privado que opera é que tem que tomar conta. Agora, o potencial que nós temos de fotovoltaica, solar, por que a gente não... Eu acho que é a grande expansão do momento. Solar, eólica, biomassa, sobretudo essa da cana-de-açúcar ou do papel e celulose, da indústria da papeleira, a própria energia de fonte hidráulica... Você não acredita muito no projeto carro elétrico, aqui no Brasil, pelo menos? Eu acho que o Brasil, as distâncias que nós temos, a atratividade... Eu não concebo no curto espaço de tempo, talvez daqui a 50 anos, mas no curto espaço de tempo você ter menos lógica
no carro a etanol, que é um belo produto brasileiro, que faz sentido do ponto de vista ambiental, faz sentido do ponto de vista econômico, faz sentido do ponto de vista da agricultura, e apostar numa questão pura, agora, o etanol... como a eletrificação. Talvez sirva a eletrificação pura para ônibus de transporte urbano dentro dos grandes centros urbanos, aí tudo bem. Já está sendo usado caminhões de lixo. Exato, mas para carros, para transporte individual, eu acho o etanol no Brasil muito mais sentido do que o elétrico puro. Agora, o etanol ainda é caro, né, ministro? O Zé Maria lembrou muito bem essa questão do preço. Ainda é caro para abastecer um carro com etanol em relação à gasolina. E a pessoa, a hora que vai fazer essa conta, acaba optando pelo combustível fóssil. Tributária, né? É a distorção tributária. Quando você tem o etanol com tributações distintas de ICMS em vários estados, a má política tributária que é feita em nível estadual, acaba tirando em vários estados a competitividade que o etanol deveria ter. Então, assim, a gente devia levar um pouquinho mais a sério, no nível nacional, a importância do etanol enquanto fonte renovável de energia para o brasileiro. Porque nós temos as vantagens competitivas que outros países não têm para que o etanol seja aqui disseminado em larga escala, ainda mais do que já é. Perfeito. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nessa conversa importantíssima aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Ministro, muito obrigado por sua participação aqui. Eu sei que sua agenda está muito cheia. Ontem o senhor estava em São Paulo, né? Hoje aqui em Brasília com a agenda cheia e teve a atenção de vir aqui na Rede Vida. É um prazer enorme estar com vocês aqui no programa. Sempre um prazer. Ministro, muito obrigada. Boa noite para o senhor. Já fica o convite para o senhor voltar. Mais um frente a frente, né, Zé Maria? Nesse momento difícil para o país, mas vamos em frente, né? Obrigada pela sua audiência. Pois é, e no Congresso Nacional está em debate um assunto importante, que é a PEC emergencial, que pode abrir aí a possibilidade de mais 4 parcelas do salário emergencial, agora de R$ 250, que é a proposta do governo. Isso é importante porque abre a economia e dá ao governo controles maiores na possibilidade de redução de gastos. Nós terminamos aqui o Frente a Frente. Queria convidar vocês para continuarem aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Para você, muito obrigado e boa noite.